Olá, amigos, dando sequência no segundo vídeo, dessa comunicação desse espírito israelita, que teve uma encarnação que veio para compensar a encarnação, a existência anterior. Tá? Dando sequência aqui, ele faz, na comunicação, é feita uma pergunta a ele. Vejamos como foi. Dizei-nos, peço-vos, em que consistiu a vossa expiação no mundo dos espíritos, e quanto tempo ela durou desde a vossa morte até o momento em que vosso destino foi abrandado pelo efeito do arrependimento e das boas resoluções que tomastes. Dizei-nos também o que provocou em vós essa mudança nas vossas ideias, no estado de espírito. Vamos ver como ele respondeu, Vós me trazeis de volta à memória recordações bem dolorosas, como sofri, mas não me queixo. Recordo-me. Quereis saber de que natureza foi a minha expiação. Ele é em todo o seu terrível horror. Carrasco, como vos disse, de toda espécie de bons sentimentos. Permaneci muito tempo, ligado pelo meu perispírito ao meu corpo em decomposição. Eu me senti até a sua completa putrefação, roído pelos vermes que me faziam sofrer muito. Logo que me libertei dos laços que me prendiam ao instrumento do meu suplício, sofri outra ainda mais cruel. Logo que ele se afasta do corpo, depois de ter ficado muito tempo ali, remoendo ali a questão da decomposição dos restos mortais, aí vem a questão espiritual. Depois do sofrimento físico veio o sofrimento moral. E este durou muito mais tempo ainda do que o primeiro. Fui posto na presença de todas as vítimas que eu havia torturado. Periodicamente, por uma força maior do que a minha, era colocado de novo diante de minhas ações culpadas. Eu via física e moralmente todas as dores que fizera suportar. Meus amigos, quão terrível é a visão constante daqueles a quem se faz mal. Vós tendes um pequeno exemplo disso entre vós na confrontação do acusado com sua vítima. Eis, de forma sucinta, o que sofri durante 2 séculos e meio, até que Deus, tocado pela minha dor e meu arrependimento, solicitado pelos guias que me assistiam, permitisse que eu seguisse a vida de expiação que conheceis. É uma pergunta novamente, Um motivo particular vos impeliu a escolher vossa última existência na religião israelita? Perguntando se foi por ele, ter escolhido essa religião. Ele responde: não escolhida por mim, mas que eu aceitei segundo o conselho dos meus guias. A religião israelita acrescentava uma pequena humilhação à minha vida de expiação, pois, em certos países, sobretudo, a maioria dos encarnados despreza os israelitas, e particularmente os judeus mendigos, ou seja, pelo fato da existência anterior ele ter sido muito maldoso e privando as pessoas dessa prática do bem, da caridade, de servir ao próximo, ele também veio como nessa encarnação, tendo a possibilidade de pedir a mendicância, e através disso ele também passou por uma humilhação. Então ele acabou pedindo até, através dos guias espirituais que o aconselharam, de aceitar isso, que ia ser uma forma de atenuar os maus que ele tinha feito, o mal que ele tinha feito na existência anterior. E vem uma nova pergunta. Na vossa última existência, com que idade começastes a executar as resoluções que havíeis tomado? Como esse pensamento vos veio? Enquanto exercias assim a caridade com tanta abnegação, tinhais alguma intuição da causa que vos impelia? Ele responde: eu nasci de pais pobres, mas infelizmente, mais inteligentes e avarentos. Ainda jovem, fui privado da afeição e das carícias da minha mãe. Senti com sua perda uma mágoa tanto mais viva quanto meu pai. Dominado pela paixão do ganho, me abandonava inteiramente. Meus irmãos e minhas irmãs, todos mais velhos que eu, não pareciam perceber meu sofrimento. Um outro judeu, movido por um pensamento mais egoísta do que caridoso, me recolheu e me mandou aprender a trabalhar. Ele recuperou amplamente pelo produto dos meus trabalhos, que frequentemente ultrapassavam as minhas forças, o que eu podia lhe ter custado. Mais tarde libertei-me dessa sujeição e trabalhei para mim. Mas em toda parte, na atividade como no repouso, eu era perseguido pela recordação das carícias da minha mãe. E à medida que ficava mais velho, sua lembrança se
gravava mais profundamente na minha memória, e eu tinha ainda mais saudades dos seus cuidados e do seu amor. Logo passei a ser único da família. A morte, em alguns meses, levou toda a minha família. Foi então que começou a revelar-se a maneira pela qual eu devia passar o resto da minha existência. 2 dos meus irmãos haviam deixado órfãos. Comovido pela recordação de que eu sofrera, quis preservar esses pobres pequenos, seres de uma juventude semelhante à minha. E não sendo o meu trabalho suficiente para nos fazer subsistir a todos, comecei a estender a mão, não para mim, mas para os outros. Deus não devia me deixar o consolo de gozar dos meus esforços. Os pobres pequenos me deixaram para sempre. Eu via bem o que lhes havia faltado. Era a mãe. Resolvi então pedir a caridade para as viúvas desgraçadas que, não podendo arcar consigo mesmas e com seus filhos, se impunham privações que as conduziam ao túmulo, deixando pobres órfãos que ficavam assim abandonados e entregues aos tormentos que eu mesmo suportara. Eu tinha 30 anos quando, cheio de força e de saúde, me viram mendigar para a viúva e o órfão. O começo foi penoso e precisei suportar mais de uma palavra humilhante, mas, quando viram que eu realmente distribuía tudo aquilo que recebia em nome dos meus pobres, quando me viram juntar a isso ainda a sobra do meu trabalho, adquiri uma espécie de consideração que não deixava de ter para mim um certo encanto. Vivi 60 e alguns anos e nunca faltei à tarefa que me impusera. Também nunca um aviso da consciência veio me fazer supor que o motivo anterior à minha existência fosse a razão da minha maneira de agir. Somente um dia antes de começar a estender a mão, ouvi essas palavras: não façais aos outros aquilo que não gostarias que vos fizessem. Fiquei tocado pela moralidade geral contida nessas poucas palavras, e com frequência surpreendia-me acrescentar-lhes essas: mas fazei-lhes ao contrário o que gostarias que vos fosse feito. A recordação da minha mãe e a dos meus sofrimentos ajudando, continuei a avançar numa carreira que minha consciência me dizia ser boa. Vou terminar essa longa comunicação dizendo-vos obrigado. Ainda não sou perfeito, mas sabendo que o mal leva somente ao mal, farei de novo, como o fiz, o bem para colher felicidade. E aí ele assina, né, o israelita. Então veja, né, uma lição muito rica, que nos trouxe assim um ensinamento muito grande, né? Onde ele traz assim a questão da transformação moral, né? Que quando ele estava ainda como um espírito maldoso, cruel, e depois que ele passou por toda aquela situação, né? 2 séculos e meio, 3 séculos e meio ali numa situação difícil, até que ele, né, se despertasse, se desapegasse do mundo físico, onde ele permaneceu muito tempo ao lado do corpo, o corpo em decomposição. Depois ele teve também a expiação no mundo dos espíritos, que ele passou também pela fase, né, do despertar, depois pelo próprio sofrimento, arrependimento, onde ele se via ali de frente a frente, né, vinha aquela memória, né, que ele era colocado frente a frente com os atos que ele tinha cometido, né, com as suas vítimas. E aí ele teve a oportunidade, né, ajudado, né, pela providência divina, pela bondade infinita que é Deus e pelos espíritos superiores, onde ele foi lhe dado a oportunidade de uma nova existência. E nessa existência ele vem para fazer o bem, né, para reparar o mal que ele fez com as suas vítimas. Então é uma comunicação muito rica, que nos traz muito ensinamento. E a doutrina espírita, através, né, da pluralidade das existências, né, é que nós vamos nos depurando e nós temos a oportunidade, né, de repararmos o mal que possamos ter feito com o nosso semelhante pelas nossas decisões equivocadas em existências anteriores. Então veja quanto a providência divina nos dá a oportunidade, né, de fazermos o bem e repararmos o mal. Evidentemente, né, que o que seremos no futuro depende das nossas ações que estamos fazendo no presente. Então é uma lição muito rica que nos ensina muito sobre isso, né? Às vezes, nosso apego material nos deixa cego, né? Obtuso, como ele mesmo disse, né? Quando nós achamos que a vida é apenas essa existência atual, é uma continuação. Nós sabemos que o que nós fazemos durante as nossas existências vai nos levando a uma perfeição, ao nosso burilamento, nosso, entre aspas, né, desenvolvimento intelectual e moral.
E isso que nós precisamos trabalhar durante a nossa existência terrena. Nem muito céu, nem muita terra, temos que ter o equilíbrio, né? E aí, em cima desse equilíbrio é que nós vamos buscar as coisas divinas, né? Ou seja, a nossa evolução espiritual, nos preparando, né, para o mundo dos espíritos. Eu espero ter contribuído profundamente, uma lição realmente muito enriquecedora, que nós possamos fazer essa reflexão profunda para o nosso melhoramento aqui no planeta Terra, na nossa condução, ok? Muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser.